Olá pessoal, boa tarde. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, para quem não me conhece, vou me apresentar. Me chamo Gabriela, eu sou psicóloga e tenho mestrado e especialização em saúde mental pela USP e estou aqui a convite do Naradeva Shala para fazer essas mini lives sobre saúde mental. Também atuo como psicóloga clínica no momento. Eu vou aproveitar, pessoal, o início da live para dar um recado. Essa, na verdade, é a penúltima mini live que estamos fazendo. E vamos fazer, então, a mini live de hoje, daqui 15 dias a última. E vamos fechar todo este ciclo que fizemos de mini live sobre saúde mental com uma super live, né? Daí não vai ser mini live, vai ser uma super live, no dia 7 de dezembro, no canal do Naradeva com o Eric. Então, eu e o Eric vamos estar nessa super live no dia 7 de dezembro para falar sobre saúde mental e sobre todo esse ciclo de lives que a gente fez aqui, ok? Então, todos muito convidados para esse grande fechamento que vamos dar para este trabalho. Muito bem, recado dado, vamos para o assunto de hoje. Então, a mini live de hoje é sobre saúde mental coletiva. Era um assunto que a gente já abordou ali no início, falando, mas muito por cima, né, quando falamos de fatores de risco e proteção. Eu vou lembrar que fator de risco e fator de proteção é uma linguagem muito usada na literatura científica quando a gente vai estudar a saúde mental. Por quê? Porque a ciência tem um jeito muito cuidadoso de não afirmar nada com muita veemência, né? Isso é, isso não é. E um jeito cuidadoso de avaliar o que pode ajudar a saúde mental, o que pode ser benéfico, o que pode evitar problemas. Então, esse termo fator de risco é para avaliar se tais circunstâncias aumentam o risco de psicopatologias e fator de proteção é se tais circunstâncias aumentam a proteção, ou seja, diminuem o risco de psicopatologia, ok? Então a gente está usando essa linguagem científica aqui para falar, para a gente não ficar determinista, para a gente não ser, assim, não pecar por falar, não, isso é bom, isso é ruim. Depende da pessoa, depende do contexto, depende de muita coisa. Mas, de forma geral, o objetivo aqui das lives é que a gente possa fazer melhores escolhas para a nossa saúde mental. Então, vamos lá. Então, para falar de saúde mental coletiva, pode parecer paradoxal aí, mas primeiro vamos falar do conceito de autocompaixão e autoestima. Por quê? Né? Se a gente vai falar de comunidade, de coletivo, por que eu tenho que falar de autocompaixão? Eu não estou sendo egoísta? Eu não estou sendo autocentrado? É aí que está o paradoxo, né? Muito da nossa habilidade de servir a comunidade, muito da nossa habilidade, da nossa inabilidade de ter atitudes e comportamentos pró-sociais é devido à nossa falta também de habilidade conosco, consigo mesmo. Autocompaixão, hoje, é um construto científico, tá? Parece que é uma coisa religiosa quando a gente fala compaixão, ou algo até um pouco, assim, ingênuo, né? Mas hoje é um construto estudado dentro da psicologia comportamental, cognitivo-comportamental principalmente, baseado em mindfulness, tá? E aí, olha que interessante, em 2012 foi feita uma revisão e meta-análise, e a gente vem conversando sobre o que é meta-análise aqui, né? São dados científicos bem fidedignos para afirmar alguma coisa, se isso funciona ou se isso não funciona. E nessa meta-análise foi constatado que autocompaixão, ou seja, pessoas que apresentavam mais atitudes de autocompaixão, apresentavam menor tendência para psicopatologias, transtornos mentais. E isso é magnífico, a gente poder ter um dado científico desse, mostrando que você treinar uma atitude positiva, uma atitude de autocompaixão, vai gerar menos doença, vai gerar menos sintoma psiquiátrico. Mas como que eu sei? Como que eu meço a autocompaixão? Esse é o grande desafio da ciência, como medir esses conceitos na gente. É muito interessante porque nesse estudo utilizou-se uma escala que já está sendo amplamente usada, né? Que se chama a escala de autocompaixão chamada NEF.
Inclusive, eu posso deixar aí nos comentários o link ou o nome da escala, porque vocês conseguem acessar ela. Mas eu vou ler algumas perguntas, só para vocês terem uma noção do que essa escala pergunta, né? Então, a escala vai medir assim: se esse evento acontece quase nunca, raramente, algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre. E aí as perguntas são tipo essas. 1. Desaprovo-me e faço julgamentos acerca dos meus erros e inadequações. 2. Quando me sinto embaixo, tendo que me fixar e ficar obcecada com tudo aquilo que está errado. Eu tendo a me fixar e ficar obcecada com tudo que está errado. 3. Quando as coisas dão errado, vejo as dificuldades, como fazendo parte da vida e coisas comuns que todo mundo passa. E só mais um aí para a gente ter um exemplo. 5. Tento ser carinhoso comigo próprio quando estou sofrendo emocionalmente. E aí, o que vocês responderiam, pessoal? Então foi uma provocação aí, ler algumas das perguntas da escala. Será que vocês se tratam bem, são apoiadores dos seus erros, dos seus dias ruins, dos seus momentos de fragilidade? Ou você é seu pior crítico, seu pior carrasco, sua pior voz? E aí foi a partir dessa escala que eles mediram esse resultado, se as pessoas tendiam a apresentar mais transtornos mentais ou não. Bem interessante, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse teste, essa escala, para vocês terem uma noção de como vocês estão a nível de autocompaixão. Com muita sinceridade tem que responder. Mas o que é autocompaixão, Tudo bem, eu vi aí algumas perguntas que você leu, tive uma ideia, mas o que é na real? É uma atitude interna, Basicamente a gente pode chamar de atitude. Mas vamos ler aqui o conceito de autocompaixão. Ter autocompaixão significa ser tocado e aberto ao próprio sofrimento, não evitando e nem se desligando dele, gerando o desejo de aliviar o sofrimento e de curar-se com bondade. A autocompaixão também envolve a oferta de compreensão sem julgamentos sobre a própria dor, inadequações e falhas, de modo que a experiência seja vista como parte da experiência humana mais ampla. É quando a gente pode lidar com a nossa dor, nosso sofrimento e nossos erros como algo natural ao ser humano, sem julgamentos, sem críticas. Não sei se a gente faz isso no dia a dia, não. Se a gente começar a anotar nossos pensamentos no nosso pior dia, naquele dia que deu tudo errado, eu acredito que a gente vai achar um grande crítico interno, Então fica aí a dica para vocês fazerem essas reflexões. Então, autocompaixão tem a ver com uma atitude não julgadora, não crítica. Porque, no fundo, a gente acha que tem que ser crítico para se tornar melhor, tem que ser crítico para poder se motivar. Se eu não for crítico, eu não vou melhorar, eu não vou transcender minhas barreiras. Os estudos não demonstram isso, Os estudos demonstram que, pelo contrário, quando a gente consegue aceitar nossa vulnerabilidade e limites, é aí que a gente tem mais condição de transcender nossos limites, nossas barreiras. Autocompaixão também está ligado à autoaceitação. E não só autoaceitação do que está bom, mas daquilo que a gente pode chamar de defeitos e fracassos. Então, não é só... Porque vamos falar da autoestima aqui. A autoestima é um outro conceito na psicologia que está um pouquinho mais ligado a eu me avaliar bem. Então se eu me avalio bem, eu tenho autoestima. Só que quando eu não me avalio bem, eu não tenho autoestima. Então, eu fui no jogo hoje, ganhei, Ganhei do meu oponente, joguei bem, me avaliei bem, tenho autoestima. Fui lá hoje, fiz um péssimo jogo, não joguei bem, errei um monte, não me avalio bem, não tenho autoestima. Autoestima, então, está muito vinculado à questão de avaliação e também de ser melhor que os outros. Também está vinculado a, se eu for melhor que a maioria, eu me avalio bem. Então, autoestima é um conceito um pouco aí diferente de autocompaixão, porque quando a gente fala em autocompaixão é ter sentimentos e atitudes positivas em relação a si, mesmo no pior dia, mesmo diante dos defeitos, mesmo diante das adversidades, ok? Mas
se eu começar a me aceitar desse jeito, eu não vou estar sendo complacente, eu não vou deixar de crescer se eu ficar aceitando as minhas fragilidades, vulnerabilidades, os meus erros. E aí tem uma frase de Carl Rogers que é muito legal, que ele diz assim: o paradoxo curioso é que quando eu aceito assim mesmo, assim como eu sou, aí então eu posso mudar. A gente não está falando de uma atitude complacente, passiva, permissiva quando a gente fala de aceitação. Mas sim, estamos falando de uma atitude que abraça até a nossa pior parte e usa isso a favor. Então, só quando a gente começa a ter uma condição de autoaceitação, a gente pode ter uma condição de transcendência. É muito paradoxal mesmo, né? Não é autopiedade de falar pobre de mim e nem essa coisa de então eu só vou fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que me dá prazer. A autocompaixão não é passar a mão em si mesmo, né? Fazer só o que dá prazer, fazer só o que é gostoso, tá? Ok. Mas como que eu faço isso, né? Porque se eu não me critico, como que eu vou melhorar? Os estudos demonstram que a crítica, na verdade, não motiva ninguém. Que a gente fica, em geral, mais deprimido e com um senso de fracasso e perda diante das críticas e menos confiança em si mesmo. A gente está tentando falar aqui de uma atitude cooperativa de frente de crítico. Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, eu tive um dia ruim no trabalho, eu fiz alguns erros lá, não atingi a expectativa do meu chefe, não atingi a minha meta, e aí, de repente, eu posso começar a falar coisas pra mim como, nossa, como eu sou burra, como eu sou lenta, como eu sou pior que todo mundo, eu sou má, eu não sou capaz, e daí pra pior. Parece pesado, mas a gente fala coisa muito pior pra si mesmo, né? E uma atitude apoiadora seria, ok, não foi um dia bom, eu fiz vários erros, eu não atingi o que eu esperava, mas todos os humanos passam por isso, todos os humanos têm fragilidade. O que eu posso fazer para melhorar isso? Qual estratégia a gente pode fazer para que isso seja menos prejudicial? Então, a gente vai também para uma atitude resolutiva quando a gente está no lugar do apoio e da cooperação. Legal, achei muito bonito, mas como que eu faço isso? Muitas pessoas me falam isso, né? Nossa, achei lindo ter essa coisa de autocompaixão, mas eu não sei como fazer isso na prática. Meus pais também me criticavam muito, eu nasci e cresci com críticas, era muita cobrança por parte das pessoas, mal recebia um elogio da minha mãe, mal recebia um elogio do meu pai, não sei como me valorizar e eu fico esperando isso dos outros. Como é que eu faço isso comigo mesmo? Como que eu desenvolvo autocompaixão? Então, é um processo, gente. É uma escadinha que a gente sobe passo a passo. E a primeira coisa é colocar energia nisso. Aqui eu já vou dar a dica, né? Toda a mini live eu dou uma dica para vocês continuarem a pesquisar o tema, se aprofundarem. E a dica que eu já vou dar aqui hoje é um livro. Inclusive, quem escreveu o livro que eu vou indicar foi quem fez a escala, que eu acabei de ler algumas perguntas aqui, que é a escala de Neff. O nome dela é Kristin Neff. O nome do livro é Autocompaixão. Pare de se torturar. Eu achei legal o subtítulo, né? Autocompaixão, pare de se torturar. Kristin Neff. Lembrando que eu vou deixar essas dicas escritas aqui, porque muita gente me pergunta depois, tá bom? Esse livro é fantástico, eu acho que é um ótimo meio de você se introduzir ao tema. Ela tem uma característica científica e prática, então ela vai falar muito assim, de coisas que você pode fazer no dia a dia e também vai falar sobre o que é, né, o conceito de autocompaixão. Outra dica que eu dou aqui é uma psicóloga, ela é autora e instrutora de mindfulness, né, de atenção plena, e ela trabalha com autocompaixão e compaixão também. E ela trabalha fazendo práticas guiadas para você desenvolver autocompaixão. Muito legal e disponível assim de graça na internet, em várias línguas. É claro que em inglês tem mais práticas disponíveis, porque ela se eu não me engano, ela é norte-americana. O nome dela é Tara Brach.
Também vou deixar escrito aqui, pessoal. Ela vai ter o site dela cheio de práticas para você fazer. Tem algumas traduzidas no YouTube, você pode acessar. São práticas guiadas para você começar a mudar a sua atitude interna. Quando alguém nos guia para isso, fica mais fácil, né? Então, são sugestões que a gente pode fazer no dia a dia para começar a desenvolver essa habilidade de ser apoiador de si mesmo e não crítico. Olha, eu faço muitas das meditações dela e me ajudaram muito também com as minhas questões de autocompaixão. Então, lembrando, autocompaixão é mais que autoestima. Autoestima é como eu me avalio. Autocompaixão é eu poder ser apoiadora mesmo nos dias que eu não me avalio bem. Isso é muito importante, porque senão a gente vai virar aquele maluco do controle, querendo acertar sempre, fazer bem sempre, ter o melhor cabelo, o melhor carro, ter a melhor roupa, ter o melhor tudo para poder se sentir bem consigo mesmo. E não é bem assim, porque assim, afinal a gente não controla, né, pessoal? A gente vai ter dias ruins, a gente vai ter fracassos, vai ter falhas irreparáveis. Então, seria bom se a gente começasse a se acostumar com isso e ter um bom relacionamento com a gente, apesar disso. Legal. Também tem palestras de TED no YouTube, etc., com a Kristin Neff, tá bom? Para vocês procurarem. Ok, então estamos falando de autocompaixão, mas por que estamos falando de autocompaixão mesmo? Para depois falar do coletivo? Por quê? Porque se eu começar a falar aqui de compaixão, de empatia, de altruísmo, se você nem se olhou, se você nem sequer nutre as suas próprias necessidades, você vai se perder no conceito de compaixão. Você vai simplesmente virar uma pessoa que serve, faz e faz pelo outro, mas você vai se desgastar, você vai ficar doente, você vai ficar em falta com você mesmo. Não podemos desvincular esses dois conceitos, autocompaixão e compaixão. São juntos e não são opostos. Quando eu faço bem para mim, eu faço bem para o redor. E quando eu faço bem para o redor, eu faço bem para mim. Afinal, somos interconectados. Não existe oposição nesses dois conceitos. Quando falamos de compaixão, já estamos falando de uma atitude empática, proativa. Não significa, então, que eu vou virar aquela pessoa que vai ter burnout, que vai ter exaustão, sobrecarga de cuidado. Tem até um termo que se chama fadiga de compaixão, que são de profissionais da saúde que servem tanto, têm tanta empatia pelo outro, que acabam tendo problemas de saúde por quererem ajudar demais e se deixam. Por isso que eu queria falar de autocompaixão também, porque um tem que andar junto com o outro. E outra coisa, compaixão tem que ser genuína. Eu vou ler aqui a definição de compaixão, assim como eu fiz de autocompaixão. Compaixão, então, é uma experiência afetiva cuja principal função é facilitar a cooperação e proteção das pessoas debilitadas e que sofrem. Não só pessoas, tá? Compaixão pode ser direcionada a qualquer ser vivo, né? Da natureza, está precisando muito da nossa compaixão, inclusive. Então, quando a gente está falando de compaixão, a gente está falando de altruísmo genuíno. Por que genuíno? Porque tem algumas raízes da psicologia que afirmam que quando a gente faz bem para o outro, tal, é puro egoísmo, porque se nos faz feliz fazer bem para o outro, é porque a gente é egoísta. Mas isso está caindo por terra, assim, porque a gente está ampliando muito mais o conceito de compaixão e é muito grande esse complexo. Não é simplesmente uma motivação egoísta de obter prazer e satisfação. Em geral, é uma intenção genuína de beneficiar outro ser vivo. Isso está sendo cada vez mais comprovado que existe, sim, altruísmo genuíno. E é uma habilidade natural que a gente nasce. Fizeram um estudo com crianças para testar a habilidade de compaixão delas. Então, num contexto normal do estudo que estava sendo gravado ali, um adulto fingia se machucar e via qual que era a resposta natural das crianças, desde as mais novas até as mais velhas. E absolutamente assim, todas, e se preocupavam, demonstravam empatia, perguntavam se ele estava machucado, se ele precisava de ajuda, algo do tipo, ou davam atenção para aquele evento.
Então, foi percebendo que é uma habilidade que a gente nasce, é natural, porém não é muito estimulada, muitas vezes. Ou é estimulada de uma maneira não tão interessante, né? Da gente ter dó, da gente diminuir o outro que está ali com algum problema, alguma fragilidade. E não no sentido de ter uma atitude cooperativa. O fato da gente sentir culpa é um dos indicativos que a gente tem, sim, uma preocupação genuína com o outro. Né? É claro que a culpa pode tomar proporções bem patológicas, mas, em geral, também é um sinal de saúde, porque se eu não tiver culpa, eu vou fazer coisas abomináveis com o outro, assim como é o caso dos transtornos antissociais, né? Que a gente chamava antigamente de psicopatia. Tá certo? Então, culpa, em certa medida, é um sinal de que a gente se preocupa com o outro. E é uma habilidade cultivável a compaixão. Isso também está sendo comprovado pelos estudos, que quando eu começo a desenvolver esse músculo da compaixão, eu fico melhor, eu fico mais compassiva, eu começo a ampliar esse conceito para muitos contextos da minha vida. E o melhor, compaixão gera felicidade genuína também. Quando eu começo a ficar cooperativa, quando eu começo a ficar sensível à dor e ao sofrimento do outro e começo não só a ficar sensível, mas me comprometer de ajudar o sofrimento do outro, eu começo a gerar felicidade. Vocês já devem ter ouvido falar de um monge budista, o nome dele é Mathieu Ricard. Ele é francês e ele também é um pesquisador. Foi muito interessante, porque daí ele foi cobaia do próprio estudo, né? Claro, com colaboração de outros pesquisadores. Mas ele foi um dos primeiros a se submeterem a esses estudos de ressonância magnética em meditação para ver o que acontecia no cérebro. Então ele colocou lá todos os eletrodos e tal, e também ficou lá na ressonância magnética para ver a atividade e estrutura cerebral de quando ele estava praticando bondade amorosa, de quando ele estava praticando compaixão na meditação. E o que foi constatado é que a área da felicidade do cérebro dele explodiu assim de ativação. Inclusive, depois desse estudo, ele foi até apelidado o homem mais feliz do mundo, Mathieu Ricard. E a outra dica da live é o livro dele. O livro dele se chama A Revolução do Altruísmo. A Revolução do Altruísmo, Mathieu Ricard. É fantástico esse livro, ele é bem grande. Mas também, para quem não tem assim, o tempo de ler o livro dele, tem algumas palestras no YouTube, do TED Talk dele, falando sobre compaixão. E é inspirador ouvir ele falar sobre compaixão e sobre os benefícios que isso tem. Afinal, quando eu começo a praticar compaixão, eu começo a quebrar as barreiras que existem entre eu e o outro, quebrar as diferenças, quebrar as separações, ao ponto de eu perceber que, na verdade, não existem tantas separações, não somos tão separadinhos, eus tão individuais assim. Somos eus muito coletivos. Eu sempre gosto de falar da experiência dos peixinhos. Eu não sei se vocês já viram aqueles cardumes de peixe no oceano, sim, pelo menos na TV, né? Que todos viram a direção na mesma hora, né? E aí todo mundo se pergunta, mas o que faz todo mundo saber que tem que virar na mesma hora? Né? E eles nadam juntos e é muito sincronizado. Aquilo é um exemplo da natureza de consciência coletiva, né? Do coletivo ser tão poderoso, tão forte, que aquilo causa uma sincronia tremenda e absurda e tudo ser muito harmônico. A gente não tem essa harmonia, né, na nossa sociedade, no mundo de hoje. Então, agora chegamos mesmo para discutir a saúde coletiva. Porque se a gente está falando todas essas lives, hoje é a 6ª live de saúde mental, a gente não pode só falar da minha saúde mental, da minha vida. A gente tem que falar da vida como um todo. Não importa só a minha vida, importa a vida. E eu faço parte da vida. Eu sou só uma integrante da vida. Se eu não começar a olhar a qualidade da saúde da vida à minha volta, eu não vou ter boa saúde mental, porque eu dependo do meu entorno. Eu sou um ser integrado no todo.
Eu sou um microcosmo dentro de um macrocosmo. E a gente ainda não quebrou essas barreiras de separação. A nossa mente ainda tem uma posição defensiva. Se eu não me defender, o outro me ataca. Por isso que a gente não consegue ver o mundo como um coletivo. A gente vê o outro muitas vezes como uma ameaça. Então, nesse sentido, a gente está profundamente adoecido na nossa saúde mental por causa do coletivo. Porque a gente não tem um coletivo igual dos peixinhos ali, que é cooperativo, apoiador e amparador. Eu vou ler algumas pesquisas aqui, né, que me deixaram muito triste de ler, mas eu tinha noção que eu ia encontrar isso, né. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa entre o ano de 2004 e 2009 sobre os fatores de risco sociais para a saúde mental, né. E aí, os maiores fatores de risco encontrados, ou seja, o que piora a saúde mental do brasileiro? O que causa mais transtornos mentais no brasileiro? A pobreza, a desigualdade social, né, que é a desigualdade de classes, baixa escolaridade, ser do gênero feminino, é o que aumentou mais o risco. E além disso, outro estudo diferente desse mostrou também que tem alta prevalência de transtornos mentais em pessoas não brancas. Pessoas não só negras, né? Mas em geral, pessoas negras e pardas também apresentam mais problemas de saúde mental, porque são pessoas excluídas do sistema. São pessoas que têm menos amparo, são pessoas que não têm os mesmos privilégios do que as outras. E aí eu pergunto para vocês e me pergunto também, como é que a gente quer desenvolver saúde mental sozinho? Né? Não dá. A gente tem que começar a criar uma consciência coletiva de saúde mental. Se não tá bom para o outro, não tá bom para mim. A gente precisa ser cooperativo. A gente não vai chegar em lugar nenhum sendo competitivo. E a gente tá tirando 0 nessa prova, né? Freud, no final da vida, foi falar da psicologia das massas, Jung do inconsciente coletivo. A psicologia já abordou muito esse tema, mas ela tem que ir além mesmo. E nós, como seres humanos, temos que ir além. Por quê? Porque a saúde mental comunitária que a gente está falando aqui, que a gente quer desenvolver no Brasil, não é simplesmente a gente ir lá, ajudar com dinheiro, ajudar com algum tipo de apoio, ir lá e doar, ir lá e fornecer. Não, a gente tem que empoderar essas pessoas. A gente tem que dar uma palavra que eu acho muito bonita, que é protagonismo. A gente tem que dar condições dessas pessoas darem sentido para a própria vida, darem força, darem significado para a própria vida. Não é a gente que tem que ser o doador, é elas que têm que se desenvolver. Então, essa coisa da gente, às vezes, pensar que a gente só dá um apoio ali para aquela comunidade, tá tudo bem, na verdade não tá. A gente tem que dar condições para aquela comunidade se fortalecer e se autossustentar. É muito complexa a situação do Brasil. É muito difícil a gente dar condições para esse protagonismo. O SUS, as políticas de saúde social, todas falam deste conceito de protagonismo, mas na prática está bem difícil a gente poder aplicar isso, né? A gente vem com uma mente muito colonizadora, né? Eu sei o que é melhor para a população pobre, eu sei ajudar a população pobre, eu sei o que é melhor para a população negra. Na verdade, não. A gente tem que ir lá e conhecer a necessidade deles e ser cooperativo com a necessidade deles, não com a nossa necessidade. Então, a gente tem que andar 1000 quilômetros nessa questão da saúde comunitária. A dica, aproveitando esse tema, né, que é saúde mental coletiva, é o filme Coringa. Para quem não assistiu Coringa, é um soco no estômago, porque no filme ele teve todas as adversidades contra ele. Pobreza, abandono, abuso de substância, enfim. Todo o sistema abandonou ele. Até a terapeuta dele lá abandonava ele em algum momento, porque o serviço público não podia mais oferecer esse tipo de serviço para ele. Então, o filme Coringa, eu achei que fala muito da realidade brasileira, apesar de ser norte-americano. Deu para fazer um espelhamento muito importante com a nossa questão aqui de exclusão social.
E eu acho que o filme vai mostrando como vai escalonando o desamparo, as quebras, os rompimentos, as rupturas, ao ponto dele enlouquecer. Então, o filme O Coringa é forte, mas é recomendado para todo mundo aí despertar para a questão da saúde mental coletiva, saúde mental comunitária, o conceito de compaixão, a gente quebrar as ilusões e perceber que, acima de tudo, somos um coletivo e que o coletivo tem que estar harmônico para o eu individual estar harmônico também. Essa é a mensagem de hoje. Eu acho que é um dos temas mais importantes de saúde mental que a gente tem que estar conversando daqui para frente, especialmente considerando a pandemia, como foi um puxão de orelha para todos nós, que a gente tem que fazer essa sincronia aí dos peixinhos, como eu brinquei, porque senão a gente não vai sair dessa situação, ou a gente vai sair dessa situação totalmente enfraquecido, né, e machucado. Então eu espero que a gente possa cada vez mais melhorar como um coletivo, né, nossa humanidade. Muito bom, pessoal. Vou relembrar que essa é a penúltima mini live, teremos mais outra daqui 15 dias e teremos uma super live no canal do Naradeva com o Eric, tá? Daí vai ser uma live de 1 hora com o Eric no dia 7 de dezembro. Estaremos lá para conversar com vocês. Pessoal, muito obrigada, gratidão, se cuidem, façam boas escolhas e até a próxima mini live. Tchau, tchau.